né? Toda a parte de analisar o cenário, transformaram o cenário em MER, modelo entidade de relacionamento, transformaram o MER em MR, modelo relacional, que é as tabelas. Ainda o seu dado não está pronto para ir para a base de dados. Você precisa fazer o quê? Aplicar um outro cara que se chama formas normais. As formas normais, depois de aplicado, aí sim a gente está pronto para quê? Para desenhar a nossa base de dados, tá, em uma tecnologia. Realmente aí depois é escrever código. Então, na verdade, a sua transformação de dados é feita em 3 etapas. Modelo, entidade de relacionamento, modelo relacional, que são as tabelas, e depois as formas normais. As formas normais, elas têm aqui, no caso que a gente vai estudar, são 3 etapas. Primeira, segunda e terceira forma normal. Cada forma normal é aplicada consecutivamente. Então, da primeira eu aplico a segunda, da segunda eu aplico a terceira. Eu não consigo aplicar a terceira de cara. Até consigo, mas é muito provável que vá sair errado. Tá? Então é legal a gente aprender o quê? Justamente os passos da 3, né? Em sequência, para justamente a gente não ter esse problema de errar aí mais fácil. Tá? Então vamos lá. Segundo Batiste, o objetivo de normalização é evitar problemas provocados por falha de projeto em bancos, bem como eliminar a mistura de assuntos e as correspondentes redundâncias de dados. Então, num banco de dados relacional, o objetivo principal é evitar o quê? Dados repetidos, redundância desnecessária. Eu quero separar os seus assuntos em cada uma das tabelas o quê? Diferentes. E eu tenho relacionamento entre esses dados. Beleza. A normalização de tabelas é utilizada para tentar detectar erros de projeto de tabelas e atributos de cada tabela e corrigir esses erros antes da criação de utilização no banco de dados. Então, a gente já agora aqui está no último estágio do quê? Da modelagem do seu dado. Tá? A gente vai colocar ela normalizada e depois de normalizado, fazer o quê? A tipagem dele, ver que o código é do tipo inteiro, o nome é do tipo caractere, a data de nascimento é do tipo data, o status é do tipo de ano, enfim. É caracterizar mesmo essa parte de tipo. Depois sim a gente ir lá e escrever o quê? Código para desenhar dentro da base de dados. É bem mais fácil e mais barato corrigir os erros da fase em projeto que depois que o banco de dados já estiver em uso. Vamos supor que você vá lá e escreva o seu código sem normalizar e sem nada. Legal. Tá? É muito provável, se vocês não tiverem feito um trabalho desse tipo, tá? Que vocês vão ter erro de modelagem. Depois que a base de dados ela já está o quê? Rodando, tendo inserção, alteração de dados, cara, é muito mais difícil você mudar isso daí. Porque os dados já vão estar preenchidos nas suas tabelas. Tá? Enquanto você só tem o esqueleto, cara, legal. Você consegue modificar fácil. Depois que eu já tenho dado dentro dela, aí ferrou. Aí é difícil você ficar fazendo manutenção. Tá? Uma regra de ouro que devemos observar é o quanto ao projeto do banco de dados é não mistura de assuntos na mesma tabela. Então, se eu tenho dados de pedidos, só tenho a tabela de pedidos, é somente, tá, atributos referentes ao pedido que eu vou estar colocando lá. Tá? Se eu tenho os meus itens de pedido, é somente os atributos dos itens dos pedidos que eu vou estar colocando lá. Ah, eu tenho meu dado cliente. Eu posso colocar o dado do meu funcionário lá dentro? Geralmente não, né? O seu cliente é uma coisa, o seu funcionário é outra. Mas você poderia fazer o que? Uma modelagem com que a tabela mais genérica fosse pessoa, por exemplo. Aí a pessoa tem jurídica e física. Ih, caramba, morreu minha bateria aqui. Deixa eu ver um negócio aqui está ligado, aqui não está ligado. Não sei se é a tomada agora, não sei se é a minha bateria que está indo para o espaço. E eu vou precisar tirar esse cara aqui, hein? Pode? Pode. Eu não vou ter muito jeito.
Ó, dá licença. Ó, aqui. Ó, sem responsabilidade, hein? Ó, beleza, é a tomada que tá zoada ali. Mas enfim. Oi. Se o senhor quiser tirar do meu ali, ó. Não, senhor, já resolveu. O próximo. Vamos lá. Guimarães complementa que existe uma considerável aparato teórico por trás de conceitos de normalização e relações, né? As razões para estudá-los, no entanto, são de ordem prática. Eles vão nos ajudar a projetar bases de dados com menos possibilidade de inconsistência e menos redundância possível. Redundância numa base de dados, pessoal, é permitido, desde que ela seja controlada. Se ela não é controlada, quer dizer, é uma repetição que você não vai saber depois qual é a origem, tá? Elas também vão ajudar a determinar com mais precisão certos tipos de restrições sobre os atributos de uma relação, assim como determinação de suas possíveis chaves. Então, a parte de modelagem, né, primeira, segunda e terceira forma normal, ela vai ajudar ainda a parte de identificação, que é a chave primária, que é a chave estrangeira, que é a chave composta. A gente já sabe o que é isso, então a gente só vai reforçar essa ideia. Tá? Por exemplo, na tabela clientes devemos colocar somente dados relacionados ao assunto cliente. Não devemos misturar campos relacionados com outros assuntos como pedido, produto e etc. Mistura de assuntos em uma mesma tabela acaba por gerar repetição desnecessária dos dados, bem como inconsistência dos mesmos. Tá? Então, cada assunto na sua devida tabela. A normalização ela vai ajudar, não quer dizer que ela vai corrigir totalmente. O processo de normalização aplica uma série de regras sobre as tabelas de banco para verificação se essas estão corretamente projetadas. Embora existam 5 formas normais ou regras de normalização, na prática usamos um conjunto de 3. A gente só vai ver essas 3 aí, tá? Frequentemente, após a aplicação das regras de normalização, algumas tabelas acabam sendo divididas em 2 ou mais, no que gera um número maior de tabelas do que o número originalmente projetado. Bom, vocês viram lá que no MR a gente tem várias tabelas, não tem? Quando a gente pega, faz o desenho do MER a gente gera as tabelas, já são várias tabelas ali que a gente tem. Geralmente, quando a gente vai pegar aquelas tabelas geradas e aplica a forma normal, vai existir mais ainda. Tá? Por quê? Porque você está separando mais os assuntos e fazendo mais relações. Correto? Esse processo causa a implicação dos atributos de uma tabela, colaborando significativamente para a estabilidade do seu projeto de banco, reduzindo-se a necessidade de manutenções e alterações após o banco ter sido colocado em produção. Bom, aqui, pessoal, se o cara errou, tá, na hora de fazer essa parte de modelagem, muito provavelmente, tá, o banco de dados é como se fosse o quê? O alicerce mesmo do seu projeto. É uma da parte de infraestrutura. Você, obviamente, vai precisar fazer a aplicação. Errou no banco de dados, a modelagem, você vai interferir totalmente na codificação da sua aplicação. Ou seja, refazimento de código. Tá? Então, a perda de tempo que você tem para consertar um software com uma base de dados mal modelada é muito grande depois. Não é só a base de dados que vocês vão ter que consertar, o software inteiro vocês vão ter que refazer. Tá? Alguns de vocês já escrevem software aqui, não é? Já vão lá e fazem o quê? A parte de programação. É muito mais fácil eu pegar uma tabela que tem telefone 1, telefone 2, telefone 3 do cara na mesma tabela com colunas diferentes, do que eu ficar fazendo o quê? Do que eu criar uma outra tabela multivalorada, certo? Alinhar o código dessa tabela, né, com o código do cliente e colocar lá telefone e N telefones embaixo. Cara, é muito mais chato fazer isso daí. Tá? Só que quando você faz telefone 1, 2 e 3, você não está o quê? Você não está aplicando modelagem. E se o cara tiver 5 telefones, você vai criar mais 2 campos lá? Telefone 4, telefone 5? Não, cara. Mas está faltando dado.
Tá? Se o cara tem 5, às vezes você precisa contatar o cara, já era. E-mail 1, 2 e 3, beleza. O cara tem 10 e-mails, você vai criar mais 9 colunas lá? Não, não é o certo. O certo é você modelar justamente para quê? Para que você inclua linhas de dados e não colunas. Correto? Bom, uma regra de ouro, né, que a gente já viu, uma das regras, né, da primeira forma normal. Uma tabela está na primeira forma normal quando seus atributos não contêm grupos de repetição. Por isso dizemos que ela é uma tabela que não uma tabela que possui grupos de repetição, não está na primeira forma normal. Aqui, pessoal, a gente vai começar a identificar o que é grupo de repetição. Grupo de repetição é justamente o que a gente acabou de dar os exemplos. Tá? Eu tenho o quê? Vários telefones, eu tenho vários e-mails, eu tenho vários produtos, eu tenho vários itens ao mesmo tempo. Isso é grupo de repetição. Tá? Uma tabela está na primeira forma normal quando seus atributos não contêm grupos de repetição. Como eu sei? Vendo se ela tem grupo de repetição. Tem. Beleza, não está na primeira forma normal. Eu tenho que aplicar o quê? Normalização para isso. Exemplo. Ali, ó, eu tenho uma tabela, alunos não normalizados. Eu tenho nome do aluno, número da matrícula, data de nascimento e a série. Eu tenho nome do pai e nome da mãe. Eu tenho grupo de repetição aqui? Vocês conseguem enxergar facilmente? Não, né? Nome do aluno, beleza, é o nome dele. Número da matrícula é o número dele mesmo, é o único, né? Cada um aqui tem um RA. Data de nascimento. Data de nascimento tudo bem, ela pode ter aí repetida dentro de uma classe, mas é um pouco mais difícil. Mas pode. Série, primeira série, segunda série, terceira série. Nome do pai e nome da mãe. João, Maria. Até aí tudo bem? Tem o grupo de repetição? Não. Agora, vou pegar e vou matricular o irmão dele na mesma escola. Nome, Ricardo. Número da matrícula, a matrícula dele, data de nascimento é diferente do irmão. A série vai ser diferente do meu irmão, um é mais velho, outro é mais novo. Nome do pai, João e Maria. Eu tenho grupo de repetição? Quais são os grupos de repetição aqui entre esses dois caras? Nome do pai e nome da mãe. É João e Maria e João e Maria. São irmãos, não são? Quanto mais, em uma escola é muito comum isso. Se eu tenho 2 filhos, eu já tenho aí uns 30% de desconto para o segundo filho. Se eu tenho 3 filhos, eu tenho 40% de desconto. Aí. Quanto mais filhos você coloca numa escola, mais desconto eu tenho. Os pais tentam empurrar nesse negócio aí para pagar menos. Correto? É legal. Só que eu tenho pais, o quê? Iguais para os 2, ou 3 irmãos. Isso é grupo de repetição. Vocês concordam? Beleza. Para normalizar esse cara aí, ó. Diz que a primeira forma normal é considerada como a própria definição do modelo relacional. Toda relação está em primeira forma normal, isso é, não possui atributos multivalorados ou grupo de repetição, nem relações aninhadas que será tomada como implícita. Podemos notar que a tabela como esta estrutura apresenta diversos problemas. Por exemplo, se um casal tiver mais que um filho, teríamos que digitar os nomes dos pais várias vezes. Correto? Tantos quantos forem os filhos. Isso torna um grupo de repetição. Pode ser que, por erro de digitação, o nome dos pais não apareça exatamente igual a todas as vezes. Então, no primeiro filho, eu coloco lá o nome do pai. João de Souza, com Z. E no segundo filho, João de Souza com S. Já são nomes diferentes de pais. Tá? Você nunca vai identificar, certo? Se os caras são irmãos. Dessa forma, não tem jeito. Se eu errei a digitação exatamente do nome, já era. Tá, eu tenho a mãe, Maria da Silva. Quantas Marias da Silva não existe com o nome de mãe, cara? Já era. E eu tenho mães, Maria da Silva, para diferentes filhos, não tenho? Pior ainda, você não vai conseguir agrupar os irmãos desse jeito. Correto? Este problema ocorre porque misturamos assuntos da mesma tabela. Colocamos informações dos pais
né, e de filhos numa mesma tabela. Então, isso daí, o assunto está misturado. A intenção da modelagem é o quê? Dividir esses assuntos aí. A solução para esse problema é simples. Criamos uma tabela separada para informações de pais e relacionamos com a tabela filhos, através de um relacionamento do tipo de um para muitos. Ou, um casal pode ter vários filhos. O que eu teria aqui para resolver esse problema? Código dos pais, aí sim, nome do pai, nome da mãe, o endereço, CEP, fone, enfim, dos pais. É um assunto diferente. Filhos, código dos pais com uma chave primária. Nome do aluno, número da matrícula, data de nascimento e número da série. Beleza? Tem assuntos diferentes em tabelas diferentes. Legal? Desse jeito eu tenho o quê? Eu tenho agora como saber quem são os pais daqueles filhos. Legal? Então, as duas tabelas resultantes da aplicação, primeira fórmula normal, estão na primeira forma normal aí, com os assuntos separados. A tabela original, a qual misturava informações de pais e filhos, não está na primeira forma normal. Bom, aqui, pessoal, ele fala que ele separou os assuntos. Mas, na vida real, esse cara funciona? Ah, seria mecanizado. Hã? Para quem vai manusear, vai, né? Mas é o sistema, se eu quiser achar os irmãos, pelo menos eu sei agora, né? Mas vamos supor lá que eu tenha o filho com a primeira esposa. Coloco lá na matrícula, beleza. Aí eu separei. Aí eu vou ter uma segunda esposa e tenho um filho lá também. Opa, são irmãos, não são? São meio irmãos, mas são irmãos. Vou tentar o quê? Colocar na mesma escola para pagar o quê? Menos, ter mais desconto. O que acontece com esse cara aqui, ó? Com a tabela pais? Vai ter que separar o pai da mãe também. Aí vai ter que separar o quê? O pai da mãe também. Você vai criar uma tabela o quê? Um para o pai e outra tabela Pais. mãe. Mães. E aí você vai relacionar o quê? O código do pai e o código da mãe na tabela filhos. E aí, beleza, resolve o seu problema. Tudo bem aí, pessoal? Entenderam o problema que é? É análise. Vocês têm que analisar o quê? O que pode acontecer para vocês modelarem. A gente não está fazendo várias perguntas aqui de problemas que podem acontecer referente ao que a gente está modelando? É mais ou menos isso que vai acontecer com vocês na hora que vocês estiverem construindo o banco. Se vocês tiverem a sorte do analista de negócio desenhar muito bem isso para vocês, legal. Vai funcionar que é uma beleza. Se o cara for ruim, vocês estão ferrados se vocês forem só por ele. É vocês que têm que fazer esse papel de criticar. Opa, mas espera aí, mas eu não posso ter mães diferentes aí e pais iguais para meio-irmãos vendo esse cara aqui? Meu, pode ter. Aí você vai ter que encher lá o cara do analista de negócio, vai ter que encher o saco dele. Viu, mas você não analisou isso? Ah, não analisei. Então, vê se está certa essa documentação aí sua, por quê? Vai influenciar na minha modelagem. Não adianta, pessoal. Em todo lugar, na verdade, que vocês vão trabalhar, vocês vão ter que ter o senso crítico do quê? De ter dúvida, perguntar. Tá? Isso não tem jeito. Para base de dados, ela é muito chata, porque se você errar, é uma série de coisas aí que vão ter que ser o quê? Refeitas. Quando você erra em programação, beleza, é só a camada de cima para frente ali que você está, na verdade, consertando. Quando errou em base de dados, cara, é uma dor de cabeça. Você vai ter que migrar dados, às vezes, de uma tabela para outra. É horrível fazer isso daí. Tá? Você vai ter que... Não, arruma. Se você errar na chave primária, aí já era. Aí não tem o que fazer. Aí você vai ter que remodelar mesmo o seu sistema. Só que assim, você não fez o seu serviço bem feito. O serviço que é para você fazer, que é análise e modelagem, cara, você deixou de fazer. Tá? Aí já era, não vai ter santo que conserte. Vai ter que estruturar todo o sistema e depois migrar. Aí custa caro.
Custa caro pra caramba fazer isso, mas, enfim, tá? Pessoal, beleza? Essa primeira forma normal? Então tá. Depois do intervalo, a gente continua a partir daqui, segunda forma normal. Beleza? Fechou então. Vamos entre intervalo e depois a gente volta.